Como decidir quantas pregações uma série de pregação na sua igreja deve ter? Como que você decide se vai durar um mês, 2 meses, 3 meses? Como que você decide quais os temas das pregações de uma série que você quer fazer na sua igreja? Bom, bem-vindo ao Por Dentro do Púlpito. Eu sou o pastor Felipe Tempo. E nesse programa que eu tenho gravado, meu objetivo é ajudar você, que é professor, pregador, na sua igreja, a ter ideias de como preparar os seus sermões, as suas pregações, como que você pode usar, por exemplo, a inteligência artificial, como que funciona estudar, utilizar ferramentas para melhorar o seu estudo, melhorar mesmo a qualidade, né, das suas pregações. Então, a minha ideia aqui é trazer esse conhecimento para poder te ajudar. E hoje eu quero falar de um assunto que é sobre séries de pregações. Primeiro, o que é uma série de pregações? É quando você decide fazer um tema, uma exposição bíblica de um livro bíblico ou uma carta bíblica e seguir por algum tempo dentro daquele tema, dentro daquela exposição bíblica, ou utilizar um livro, por exemplo, para fazer uma série. Às vezes você acha que faz sentido um determinado tema, ter várias pregações sobre aquele tema. A série é muito legal, principalmente se você está trabalhando com um público mais jovem, né? A juventude, jovens e adolescentes, porque mantém eles ali dentro de um raciocínio, de uma linha, mantém dentro de um assunto e aí pode se aprofundar mais naquele assunto. Então o retorno que a gente tem, o feedback que a gente tem tido assim, é que tem sido muito mais legal poder acompanhar. Fora que dá ali uma certa motivação para a pessoa estar no culto, ouvindo a próxima palavra, o próximo episódio, como se fosse uma série mesmo, né? Ela sempre quer saber o que vai acontecer depois, qualquer história que vem depois. Então a série ele ajuda, é uma estratégia ali que você pode fazer dentro da sua igreja para ajudar e manter as pessoas um pouco mais engajadas, principalmente para participarem, estarem no culto. Ok? O que nós fazemos aqui na nossa igreja, né? A gente resolveu esse ano, eu e o pastor dos adolescentes, que é o pastor Guilherme, a gente resolveu trabalhar o ano todo com séries. E a gente fez 3 tipos de séries, é isso que eu queria compartilhar com vocês e também explicar como que a gente decidiu quais são os episódios de cada série ou o tema de cada pregação. A gente percebeu que a gente queria fazer esse teste, ver se funcionava e deu super certo. Tem sido muito, muito legal o retorno que a gente está tendo, o aprofundamento que a gente tem em determinados temas. E eu quero trabalhar com vocês e mostrar para vocês. O primeiro tema que você pode escolher, a gente diversificou em 3 temas. Primeiro, Bíblia, livro e tema. Então, a gente tinha sempre uma exposição bíblica, seja de um livro bíblico ou de uma carta do Novo Testamento. Então, a gente tinha. Logo depois, a gente vinha com uma série de algum livro, e depois a gente vinha a série de algum tema. Então, a gente ficou mesclando. Então, a gente fazia Bíblia, livro, tema, voltava a Bíblia, livro, tema. Então, a gente foi fazendo isso durante o ano inteiro e foi uma resposta, né, muito positiva que a gente teve. Primeiro que a gente incentivava as pessoas a lerem aquele livro, aquela carta, né, que a gente estava pregando naquele período. Então, incentivava a leitura bíblica. Depois, incentivava as pessoas a lerem o livro que a gente estava pregando na série. Isso também, a gente recebeu muitas pessoas falando disso. E quando tinha algum assunto que a gente queria se aprofundar, sabendo que era algo que as pessoas precisavam aprender com um pouco mais de profundidade, também a série temática nos ajudava. Então a primeira série é a série bíblica. Como que nós decidimos quantos episódios vão ter, quantas pregações vão ter? Existem 3 formas de você decidir isso, tá bom? A primeira é capítulo a capítulo. Eu gosto muito dessa opção. Então você vai, por exemplo, a série de Tiago que nós estamos fazendo. Tem 5 capítulos de Tiago, 5 pregações, cada uma em um capítulo. Quando a gente foi fazer a série de Atos, a gente já não fez um capítulo. A gente fez uma pregação, 2 capítulos virava uma pregação. Porque o livro de Atos ele tem bastante história, então a gente podia resumir algumas histórias ali e a gente conseguia usar 2 capítulos para fazer uma pregação. Foi um desafio, mas deu certo. E aí no livro de Atos a gente pregou só até o capítulo 10. Por quê? Porque a gente queria passar aquelas informações. Depois do capítulo 10 tem muita história de Paulo, né, das viagens missionárias dele e tal, o que é muita coisa boa para pregar, mas a gente decidiu que até o capítulo 10 de Atos era suficiente. A gente queria mostrar o início da igreja, né, a igreja crescendo, a vinda do Espírito Santo, do poder. Então a gente quis falar sobre isso, então até o capítulo 10 foi necessário, foi o que a gente precisava. Então a gente utilizou isso, né? Então essa é uma primeira opção que pode funcionar muito bem para você, é uma opção que eu gosto e ela ajuda. E aí você lê ali o capítulo e decide o tema da pregação. Então, às vezes os capítulos têm um título, né, que vem ali na Bíblia, um capítulo inteiro sobre aquilo, já pode ser o tema da sua pregação, algo interessante. A segunda opção, ainda na série de exposição bíblica, é você olhar um comentário bíblico e ver o que aquele comentário bíblico, como que aquele comentário bíblico divide a série. Isso aí é muito importante. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês o Logos que eu estou utilizando. O Logos eu abri aqui para mostrar para vocês Romanos 12, que é um capítulo inclusive que eu preguei recentemente. Então olha só que interessante, esse comentário bíblico aqui é muito bom, eu gosto muito dele. E ele divide, por exemplo, capítulo 12 do 1 ao 8. Então aqui ele está dizendo que existe um raciocínio que ele começa e fecha. É claro que toda a Bíblia, todo o livro
Toda carta, todo capítulo, ele é um raciocínio único, né? Óbvio. Mas eu tô falando aqui, se for dividir para a pregação, ó, no capítulo 12, já teria uma pregação do versículo 1 ao versículo 8. É uma opção, né? E aí depois o que acontece? Do versículo 8, vou botar aqui do versículo 9, ó. Do 9 ao 21 já seria uma outra pregação. O comentário bíblico ele divide dessa forma. Então é uma forma de você olhar e dividir. Acho que é uma forma interessante também para você fazer isso. Então só no capítulo 12 a gente teria pelo menos aqui 2 pregações, se você fosse dividir olhando para o comentário bíblico. E a terceira e última forma que eu vejo que você pode dividir, se for uma exposição bíblica, é olhar para o próprio texto bíblico. Olha aqui. O texto bíblico, em algumas Bíblias, vem com títulos separados. Muitas vezes são títulos que não são... Deixa eu mudar a minha câmera aqui para você ver isso. São títulos que não são títulos do capítulo. Então, por exemplo, no próprio Romanos 12, se a gente olha aqui, tem 2 títulos, né? Se você tem a Bíblia NVI parecida com a minha, no versículo 1 tem sacrifícios vivos e a partir do versículo 9, o amor. Então aqui também teria 2 pregações, que é mais ou menos como ele divide ali no comentário bíblico também. Então, por exemplo, se eu volto aqui no capítulo 11, no capítulo 11 tem remanescentes de Israel, do versículo 1 ao versículo 10. Depois os ramos enxertados, do versículo 11 ao versículo 24. Depois todo Israel será salvo, do 25 ao 32. E depois hino de louvor, do 33 ao 36. Então só no capítulo 11, se você utilizar a Bíblia com esses subtítulos que vem, você teria 4 pregações, que é uma opção de você dividir também, que funciona bem. Então, para a exposição bíblica, a gente tem essas três maneiras de fazer. Ao meu ver, pode ser que existem outras, você mesmo pode fazer de outra forma, mas pelo que me parece, essa parece ser uma boa divisão para você ver, tá bom? Eu gosto muito da capítulo a capítulo, como a gente está fazendo inclusive com a série agora que eu comentei, funciona bem, tá bom? Agora vamos para a segunda opção de séries que eu falei, que é utilizando livros. Eu tô com 2 livros aqui na mão que a gente fez séries esse ano aqui na nossa igreja, ó, Enraizados e O Ego Transformado, do Tim Keller. Foi uma das que a gente fez. A gente fez também de outros livros, mas esses 2 aqui foram os que eu peguei aqui pra gente fazer. O que pode ser feito no livro? Uma forma muito simples, que é capítulo a capítulo. Então, a cada capítulo, a gente fez isso no Ego Transformado. A questão do Ego Transformado é que cada capítulo é muito pequeno, então a gente deu uma acrescentada ali. Já no Enraizado, o que nós fizemos? Como a cada 2 capítulos ele fecha um assunto, a gente decidiu fazer cada pregação usando 2 capítulos. Então, isso está no índice. Então, o índice do livro é muito bom para você decidir quantas pregações você vai ter. Então, por exemplo, esse aqui, ó. Esse vai dar para ver aí? Ah, vai dar. Ó. Vendo, ó? Aqui tem 2 capítulos aqui em cima. Ele fecha o raciocínio do solo da intimidade. Aqui embaixo mais 2 capítulos do solo do serviço, depois comunidade. Então, 1, 2, 3 pregações e 4 que a gente decidiu ser uma introdutória. Nesse caso, para séries com livros, eu aconselho ter uma pregação inicial sobre uma introdução, que muitos livros têm. O livro tem a introdução, né? Então, pegar a introdução do livro, ou os primeiros capítulos do livro ali, e fazer uma introdução, pegar um apanhado, trazer aquele conteúdo, explicar, expor, e aí depois você pode fazer capítulo a capítulo, ou, como no nosso caso, a cada 2 capítulos que foi no livro Enraizado, que fechava uma ideia. Então, nesse caso, quando você faz série de livros, a sugestão é ter pelo menos uma pregação de introdução, e o resto você vai ver ali a partir dos capítulos, tá bom? Então você percebe que tem uma variação, né? A gente tem a exposição bíblica, que pode durar muito, ou dependendo de quantos, né? Você vai fazer, por exemplo, a série de Tiago, tá durando 5 pregações. Não é muito, é 1 mês e meio, né? É ok. 1 mês e 1 semana, né? O Enraizados durou 1 mês certinho. O Ego Transformado já durou 2 meses, porque tem mais capítulos que a gente fez, se eu não me engano. E a última que eu queria falar, como que a gente escolhe série, é a partir de temas. Normalmente, esse talvez seja o mais difícil de você decidir que episódios vão ter na série. Porque nesse ano a gente fez vários, né? A gente fez de discipulado, fez fundamentos, por exemplo. Fundamentos, a gente ficou 3 meses pregando só coisas fundamentais que nós cremos. Salvação, a gente falou sobre a Trindade. E nesse caso da Trindade, olha que interessante, a gente não falou uma pregação da Trindade. A gente falou uma de Deus Pai, depois uma de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então usamos 3, onde a gente pôde falar especificamente de cada pessoa da Trindade. Então a temática é muito interessante, porque você percebe a realidade da igreja, percebe se há uma necessidade sobre algum determinado assunto e você faz uma série temática. Essa normalmente tende a ser mais, abre aspas, trabalhosa. Por quê? Porque aí você vai ter que definir os títulos de cada pregação, aí você vai ter que definir, né, que perícope você vai usar ali para você poder estudar, e a partir disso montar a sua pregação. Essas são realmente que... Porque, por exemplo, do livro tá aqui, você vai ler, mas você vai construir uma pregação em cima. Da Bíblia, pois capítulo a capítulo, é só pegar um bom comentário, fazer uma boa exegese, e aí você tem uma pregação. Agora, temática, você vai ter esse trabalho aí, mesmo de decidir, né, como fazer, mas também é uma opção muito bom. Então,
essas são as 3 opções que nós usamos aqui, né? Você pode talvez, inclusive se você faz diferente, deixa aqui nos comentários para eu poder aprender. E se você tá gostando desse vídeo aqui mais técnico, né? Manda para alguém que você conhece e curte esse vídeo também para o YouTube mostrar para outras pessoas que podem se interessar para esse conteúdo também, entender que esse vídeo é relevante. Então essas são as 3 formas. Então, exposição bíblica, que pode ser a partir de capítulo a capítulo, ou usar um comentário bíblico, ou usar os próprios títulos que a Bíblia dá. Livro, que aí você pode usar capítulo a capítulo. No caso do livro, eu aconselho sempre fazer uma introdução. E por último, a gente tem a questão temática, que aí é você sentar mesmo, decidir qual que vão ser os temas, quantas pregações você vai ter. Você pode fazer isso. Tem uma quarta opção que eu pensei agora, que é algo interessante. Você pode pegar o calendário cristão, se você não conhece, eu aconselho que você pesquise, e utilizar o calendário cristão para montar suas pregações. Isso é algo interessante, pode ser feito também a partir daquilo. Então você tem a Páscoa, você tem o Advento, você tem um tempo comum, você tem o Pentecoste, e naquele período você utilizar de pregações temáticas, ou até utilizar o lecionário. Se você não conhece, vale a pena você pesquisar, que o lecionário ele é um devocional a partir do calendário cristão, e ver quais são os versículos, quais são as passagens que estão naquele tempo, e utilizar isso como pregação. Eu já fiz isso também. Eu, uma vez na Páscoa, né? Eu estava lendo o lecionário no período da Páscoa, e no dia que eu ia pregar, tinha um texto bíblico separado para aquele dia, a partir do lecionário, e eu utilizei aquele texto para pregar. Na verdade, eu fiz isso mais de uma vez. Então isso também pode ser interessante. Uma quarta opção, se você quiser fazer uma série só sobre Pentecoste, só sobre tempo comum, só sobre Advento, só sobre Quaresma, só sobre Epifania, por exemplo, que é o tempo que Jesus se manifesta. Então você pode fazer isso também, funciona muito bem, ok? E espero que esse vídeo tenha te ajudado, você que está pensando em montar série, talvez reunir com o seu grupo, com a sua liderança e pensar em fazer isso, distribuir essas pregações. Ajudou muito, a gente ganhou experiência. Mais uma vez, é como a gente tem feito aqui, não necessariamente só existem essas opções, existem talvez várias, mas espero que tenha te ajudado de alguma forma. Mais uma vez, quero te pedir para comentar aqui a forma que você faz, ou se você não conhecia algumas do que eu te falei aqui, compartilha com alguém da sua liderança, com o seu pastor, esse vídeo para talvez ele ter uma luz ali de criar uma série. E, é muito legal, sério, tá? Muito legal, engaja mesmo. É claro que a gente sempre entende que as ferramentas, elas nos ajudam, mas a essência se mantém a mesma. Então, a gente não precisa disso para engajar. Mas se isso for uma ferramenta interessante, né, para criar ali uma unidade em um conhecimento bíblico na sua igreja, e também na área de ensino, né, pode ser interessante também, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo.